você vai entender que o Dr. Paul Noguet, porque isso foi ele que descobriu já lá atrás, né? Quando ele começou a perceber que o ponto poderia ter outras funções, ele começou a tratar esse ponto como se ele existisse camadas sobre o ponto, né? Esse foi o primeiro pensamento dele. Com a evolução do estudo da técnica, percebeu-se que não era bem assim. Então, aquele primeiro pensamento do Dr. Paul Noguet não estava exato. O que se sabe é o seguinte: o que se sabe é que cada ponto ele tem pelo menos 3 funções. Essas 3 funções elas estão dependentes do nível do bloqueio que está acontecendo no sistema nervoso central. Então, o que acontece? A fase da auriculoterapia simples, que é esse mapa aí, o mapa da orelha, tal, né? Então, essa fase é a fase que a gente chama de fase 1, e que está trabalhando com o nível do tronco encefálico. Então, a ligação da orelha com o tronco encefálico, com, por exemplo, formação reticular ativadora Formação ascendente. reticular. Isso mesmo. Então, esse nível é o nível da auriculoterapia tranquila, simples, que todo mundo aí estuda e que espalham por aí e tudo mais. Quando o nível do bloqueio do sistema nervoso está um pouco mais alto, a gente está trabalhando no que a gente chama de fase 2. E quando o nível do bloqueio está no nível cortical já, a gente estaria trabalhando com a fase 3. Consequentemente, e com a evolução disso, percebeu-se que isso também tinha a ver com a evolução dos folhetos embrionários. Então, a gente tem uma relação direta também entre ectoderma, mesoderma e endoderma. Isso também faz com que você entenda por que, por exemplo, o paciente está com a diabetes alterada e o ponto que você acha na orelha é o ponto do joelho. É. Como assim? Como assim? Como assim? Eu estou procurando o baço dessa criatura, porque essa criatura está com a diabetes alterada. Eu sei que quando eu estimulo, por exemplo, o ponto do baço, essa diabetes tem a tendência, e eu procuro de tudo quanto é jeito, eu procuro com o detector elétrico, que é a minha escolha primária, não aparece ponto nem do lado nem do outro, nem é para aparecer, porque na verdade o pâncreas e o baço só tem do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Mas puxa, de repente essa lateralidade deu algum problema aqui, eu já vi que ele tem uma lateralidade alterada, de repente o ponto dele está do outro lado, então deixa eu ver. Não está também, né? Eu tento procurar através de palpador de pressão e também não me aparece nenhuma reação nesse ponto, não era o ideal, mas, poxa, de repente, né, me dá uma dor aí ele pode estar também com alguma alteração nesse sentido e tal, e não. E aí, quando eu começo a avaliar a orelha como um todo, o que me surge é um ponto do joelho. E aí, quando a gente for entender as fases, a gente sabe que, por exemplo, se uma pessoa está com bloqueio em fase 2, o ponto do pâncreas está na região do joelho. Então, aí você vai entender os níveis de bloqueio que essa pessoa pode estar com relação ao sistema nervoso central. E a sua leitura, né, a leitura da orelha do paciente, ela passa a ser completamente diferente. Né? E você consegue entender realmente o que está acontecendo para que, por exemplo, essa diabetes esteja fugindo do controle. Muito provavelmente, o nível de controle glandular cerebral, né, está muito ruim, a hipófise e tudo mais, para ter o controle, por exemplo, do pâncreas. Então, o descontrole veio desse nível, quando você tem esse tipo de avaliação.